tinha alguma autoridade na minha frente que eu não conseguia falar. Eu engasgava mesmo. E isso foi um processo dos 6 até os 29 anos. Nossa! Foi muito 23 anos? 23 anos de gagueira. De gagueira. Para você ter uma ideia, eu fiz uma matéria no Mackenzie que eu tive que repetir essa matéria, não porque eu não tirava nota ou porque eu não estava na sala, mas porque eu não conseguia responder presente. Nossa. O professor era muito autoritário e muito rígido. Tá. Se alguém respondesse por mim, ele dava falta para a sala toda. Nossa. Se eu falasse, eu estou aqui, ele falava falta, tem que falar presente. E eu não conseguia falar. Era impressionante. E eu tive que refazer a matéria, apesar de ter tirado mais de 9 de média, apesar de estar nas aulas, mas eu tinha falta por não responder presente. Então isso me atrapalhou muito, uma pessoa que nem eu, que, sei lá, tem um perfil de falador, né? Você me dá um tijolo hoje, eu saio subindo fazendo discurso. Então aquilo para mim foi realmente um sofrimento. E para os meus pais, porque eles achavam que o problema tinha sido por conta da discussão que eu tinha presenciado. Eu fui fazer eletrocefalograma, fui para psicólogo, psiquiatra. Depois que eu comecei a trabalhar, fiz vários treinamentos de técnicas de apresentação e nada resolvia, nada resolvia. E um fato que eu acho que é super importante, como a nossa cabeça é, como o nosso cérebro trabalha. Depois de um determinado momento, esse fato da professora, ele apagou na minha mente. Ele não ficou no meu consciente. Eu não lembrava mais disso. Não lembrava mais que foi por causa dela. Não lembrava nem que isso tinha acontecido. Ah, tá. Você imagina como que é, né? Como é a nossa mente, né? Para você não sofrer, ela encapsula aquele fato para você não acessar. E aquilo ficou no meu inconsciente. Mas os efeitos apareciam. Eu não sabia o fato, mas os efeitos apareciam. E como é que você, aos 29 anos, de repente deixou de cegar? Não foi tão de repente, mas foi um processo evolutivo, mas teve um fato que foi muito importante, né? Nessa época eu já estava trabalhando em Curitiba, já era gerente e tinha muitas dificuldades, né? Eu era um gerente de suporte, responsável por vender alguns serviços, né, na região. Eu atendia Curitiba e... Paraná e Santa Catarina. E toda vez que eu era cobrado por algum diretor, né, você vai atingir o objetivo, eu vou. Né? Aquela gaguejada, o cara falava, não, ele não vai, ou ele está mentindo, entendeu? Então aquilo me atrasou um pouco na minha evolução. Sempre tive dificuldades para aprender inglês, porque eu ia passar de inglês, o cara falava, repeat. Repeat o quê? Eu não conseguia falar meu nome, como é que eu ia repetir o que ele estava falando? Então isso também me atrasou um pouco na minha carreira profissional. E eu fui fazer um treinamento, na época a companhia trabalhava, tinha um treinamento que era no Rio de Janeiro, que chamava-se time de atendimento. Então levava-se para um local, o gerente da conta responsável pelo hardware, o gerente responsável pelo software, o gerente de vendas, os analistas de pré-vendas, né? Então a gente fazia ali durante uns 3, 4 dias um treinamento para montar a estratégia para atender os clientes. E eu fui para montar a estratégia de atender o território lá do Paraná. E é claro que o cara que era o coordenador, o facilitador, percebeu a minha dificuldade. Aí no último dia do treinamento, ele me falou, César, eu acho que eu posso te ajudar nessa tua dificuldade. Eu falei, mas como você acha que você pode me ajudar, né? Eu já fiz curso de oratória com você. Ele falou, cara, esse treinamento que a gente está fazendo aqui, eu fui fazer um treinamento para poder ministrá-lo aqui no Brasil, no Canadá. E eu fiquei mais de um mês no Canadá. E eu não tinha o que fazer final de semana. Aí eu me matriculei num treinamento, né, que hoje a gente conhece como PNL, né? Programação Neurolinguística. Programação Neurolinguística. Mas que naquela época não tinha nem esse nome, mas era um treinamento, sei lá, que ele poderia ajudar as pessoas. E ele fez esse treinamento de sábado e domingo, porque ele não tinha o que fazer. E ele falou, Oscar, eu tenho uma técnica que eu aprendi lá que eu acho que eu posso te ajudar. E o que ele fez? Algo que aparentemente é muito simples quando você vê depois e quando você vê o efeito, né? Ele sentou comigo, como a gente está aqui agora,
E ele perguntou para mim algumas coisas para que eu revelasse para ele como é que foi minha vida, o que eu tinha e tudo mais. Na realidade, depois quando eu fui estudar um pouco de neurolinguística, ele estava fazendo comigo, era um rapport. Te obrigando a falar. Me obrigando a falar, estava fazendo uma conexão comigo para ganhar confiança para depois fazer o trabalho comigo. Ah, tá. Então, durante esses 30 minutos ele perguntou, anotou algumas coisas e tal. E aí ele falou, agora vem aqui, levanta, fica de pé. Era a sala, né? Então tinha um corredor no meio da sala. E ele falou para mim assim, você vai dar um passo para trás. Nesse passo, de olhos fechados, você vai me falar tudo o que aconteceu no ano passado. Poxa. Eu falei, cara, eu não lembro nem o que eu comi. Semana passada, vou lembrar do ano passado, ele falou, cara, não esquenta. A tua mente vai te ajudar. Aí eu fui dando passos para trás e a cada ano que eu retroagia, eu ia contando para ele tudo o que tinha acontecido. As minhas promoções, meus prêmios, meus filhos, meu casamento, o meu primeiro dia de trabalho, e aquilo foi retrocedendo até que eu cheguei aos 6 anos. E aí aquilo veio à minha mente, subiu do meu inconsciente para o consciente, a professora Cidinha. E eu comecei a xingar, falei, se eu falar tudo que eu falei aqui, vão cortar o teu programa. Se bem que o nosso pessoal aqui eu entende. Xinguei ela à vontade, né? Aí ele falou, ok, você já teve a reação, agora eu quero que você pense qual a boa intenção que a professora Cidinha tinha. Falei, cara, como é que uma professora que amarra a mão de uma criança aos 6 anos pode ter alguma boa intenção? Ele falou, tira isso da sua cabeça. Qual a boa intenção da professora? Aí ele começou a me fazer perguntas. Com que mão você escreve? Eu falei, mal com as duas. Ele falou, você usa a ferramenta com qual mão? Eu falei, eu uso com a direita. Eu sou canhoto, mas todas as ferramentas eu uso na direita. Ele falou, legal. Você faz algum esporte? Eu falei, eu gosto de futebol, já joguei futebol, chuto com os 2 pés, mas eu gosto mais de tênis. Tênis já precisa definir bem a mão. E ele falou, você joga tênis com qual mão? Eu falei, depende de que lado vem a bola. Porque às vezes, em vez de eu dar um backhand para a esquerda, sim, eu jogo a raquete para a direita e bato. Então, para mim, eu tenho essa facilidade. De trabalhar com as duas mãos. Trabalhar com as duas mãos. Ele falou, esse é um dos efeitos positivos. Mas, naquela época, principalmente o que ela não queria que acontecesse é que você sofresse, porque ser canhoto naquela época era uma coisa do demônio, como ela te falou.